Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem? Por aí está começando agora pela Rede Família de Televisão, mais um Visão Geral. Visão Geral, um olhar atento para os fatos do momento. Aliás, a gente vai conversar sobre coisas que estão exatamente acontecendo, extremamente pertinentes ao nosso dia a dia, que é o direito do consumidor. Quem está aqui é um especialista, Dr. Anderson Gianetti, especialista em direito do consumidor, e ele vai responder às nossas perguntas e a eventuais perguntas que foram feitas aí pelos nossos queridos telespectadores. Anderson, de novo, sempre é um prazer enorme recebê-lo aqui, tudo bem? Tudo certinho? Boa tarde, Alberto. É sempre uma satisfação estar aqui, colocar as conversas em ordem, principalmente sobre o direito do consumidor. Pois é, hoje quase que a gente combinou, até na roupa aqui, né? Quase, né? O seu é um preto, né? Eu sou sempre básico, não tenho o seu bom gosto, né, Alberto? Imagina, que isso, o meu é um azul marinho hoje aqui. Anderson Gianetti, gostou do Jogo do Brasil ou não? Foi bom, hein? Foi bom? Nossa, dá gosto ver, assim, um futebol bonito, né? Passou a dar gosto de novo. Pois né? é, tá parecendo os times de Campinas, né, Alberto? Jogando futebol vistoso, né? Bonito. A defesa segura, com ataque matador, né? É verdade, ele tá tirando um sarrinho aí. Mas o Campinas já esteve, assim, em situação mais melhor, claro, mas também já esteve em situação extremamente complicada, que hoje aí a gente tem que realmente agradecer. Mas vamos falar sobre o direito do consumidor, né? Perfeitamente. Aliás, uma coisa interessante. Quando a pessoa se forma em direito, em bacharelado, ele passa lá na OAB, no concurso da OAB e tal, no exame da ordem, e ele fala, olha, eu quero ser um defensor do direito do consumidor. Isso passou a ser uma especialidade já, não? Pode ser, Alberto, mas quando a gente... É que assim, quando a gente presta o exame da ordem, a gente tem que escolher entre 4 temas, né? Direito do trabalho, direito penal, direito civil ou direito tributário. As provas são... envolvem essas matérias, né? Parece-me que mais recentemente entrou o direito empresarial também. Então, o que acontece? Você faz a sua prova prática, a sua petição, enfim... baseada numa dessas escolhas, né? Eu, por exemplo, na época que eu prestei o exame, eu vi lá no edital o que tinha menos matérias a serem cobradas, era direito do trabalho, né? Trabalho. E hoje eu não sou advogado trabalhista. Eu fui aprovado para advogar em direito do trabalho, assim, né? Ao menos eu fui exigido mais nessa matéria e, entretanto, a vida acabou me levando ao direito do consumidor. E isso é plenamente viável. Você pode prestar no segmento e seguir outro, fazer outro. A prática é que acaba dizendo, vão chegando clientes no seu escritório e perguntam, você faz direito do trabalho? Claro que eu faço. Você faz direito do consumidor? Opa, faço sim, né? Entendi. E aí acaba sendo, houve também na época, graças a amigos, professores, promotores, procuradores, que nos incentivaram a fundar uma ONG aqui em Campinas, o Instituto de Defesa do Consumidor de Campinas, o IDC. Em 1998 nós fundamos essa ONG, não é? E tivemos muitas ações coletivas envolvendo defesa do consumidor, além de cursos, congressos que nós acabamos participando nessa área, que trouxeram essa especialização. É possível também, há universidades que oferecem cursos de mestrado, de doutorado, especializações em direito do consumidor e em outras áreas do direito também. Mas o direito do consumidor, né, o Anderson, ele daqui a pouquinho ele vai se subdividir em alguns segmentos. Direito do consumidor no que diz respeito aos aspectos da energia elétrica. Direito do consumidor em relação a questões imobiliárias e tal. Acaba virando uma coisa assim, né? Só para comparação, né? Você veja, o Código de Defesa do Consumidor tem 117 artigos. Ele é de 1990, ele completou 27 anos de aprovação agora no dia 11 de março. Não é? E nesses 27 anos, eu até hoje não sei todos os 117 artigos de cabeça. Agora você veja, por exemplo, só uma resolução da Anatel sobre telefonia celular tem 130 artigos. Então, quer dizer... Então você tem que ser especialista em telefonia celular, especialista em telefonia fixa, especialista em internet, especialista em energia elétrica. Cada matéria de uma agência reguladora tem 150, 200 artigos. Né? É complicado. Existe uma resolução da ANEEL, por exemplo. É claro que as águas de março já terminaram, né? Nós já terminamos
o verão, não é? Sim. E começamos o outono, mas no final das águas de março, né, teve muita tempestade, muitas chuvas, muitas interrupções de energia elétrica. Muitos consumidores que estão nos assistindo tiveram perdas com queimas de aparelho, por exemplo. Sim. Existe uma resolução da ANEEL só para tratar de ressarcimento em caso de queima de aparelho quando chove, quando tem a interrupção da energia elétrica, quando cai um raio que queima aparelhos, né? Então você tem que estudar a resolução que não está no Código de Defesa do Consumidor. São regras que vão sendo acrescentadas. Recentemente nós tivemos uma polêmica envolvendo bagagens das empresas aéreas, né? A ANAC, a Agência Reguladora de Aviação, criou uma nova norma sob o pretexto de baratear, né? Até agora não caíram os preços das passagens aéreas. E está em vigor, porque teve uma liminar, né? Uma liminar, Isso. tanto da OAB quanto do Ministério Público Federal, impedindo a cobrança de bagagens, né? Então, a regra era só bagagem de mão, né? Sim. Mas passou desapercebido, isso ninguém percebeu, isso teve menos enfoque, né? Que essa mesma resolução, ela estabelece que em caso de compras de passagens aéreas pela internet, você tem apenas 24 horas para cancelar a compra. Quando o Código de Defesa do Consumidor estipula que em toda compra feita fora do estabelecimento comercial, você tem um prazo de 7 dias para desistir, né? Então, assim, qualquer compra que eu faça, por exemplo, eu assisti numa tela de TV, ouvi numa tela de internet um determinado produto, fui convencido a comprá-lo. Muitas dessas compras são feitas por impulso. Por impacto, tal. Né? Por impulso. E esse impulso, quando eu recebo esse produto em casa, eu posso me arrepender dessa compra. Então, o Código de Defesa do Consumidor dá um prazo de 7 dias do recebimento para que o consumidor teste aquele produto e, caso ele não goste, ele pode devolver, pode cancelar. E também, caso ele se arrependa... Independente de ter defeito ou não ter defeito. Tá. Mesmo que ele não tenha utilizado, ele se arrependeu. Eu fiz a compra, mas eu mudei de ideia, eu não quero mais. Tem 7 dias para se arrepender, né? Então, a resolução da ANAC, que estabelece a mudança nas bagagens, também está diminuindo o prazo previsto em lei. Uma resolução não pode contrariar a lei, né? Quando o consumidor faz a compra numa agência, vai lá fisicamente, na loja da empresa aérea e faz a compra, é uma coisa. Mas se a compra da passagem é feita pela internet, como acontece na maioria dos casos, né? A grande maioria são compras feitas pela internet, nesse caso, eu ainda tenho 7 dias de prazo para desistir. Pergunta para nossa espectadora Camila Panazzolo, ela até uma vez aqui mandou uma mensagem, né? Ela comprou um pacote aéreo e infelizmente teve uma complicação de saúde na família, estava dentro dos 7 dias, ela desistiu e teve o reembolso integral. Mas isso não tem nada a ver com a bagagem. Mas a mesma resolução que criou regras novas para a bagagem, aproveitaram para diminuir o prazo de desistência isso é inconstitucional. Acaba sendo ilegal, né? Porque confronta a lei, no caso o Código de Defesa do Consumidor. Uma resolução que confronta a lei. Então, por esse aspecto, invalida também Eu o diria aspecto que da bagagem. como foi dada uma ênfase maior pelos meios de comunicação à questão da bagagem, talvez quem impetrou a ação tenha esquecido de incluir essa questão envolvendo a diminuição. Mas então, caso eu não desista em 24 horas da compra pela internet, eu vou ter que pagar multa pela desistência. Tudo bem, mas então isso aí é só uma questão de tempo e de adequação à redação. Isso vai voltar, não? Eu diria que à medida que os consumidores começarem a reclamar que as empresas não estão cumprindo o artigo 49 do Código do Consumidor, talvez alguém preste atenção a isso e comece a cobrar das empresas aéreas que não pode cobrar multa por arrependimentos de compra dentro do prazo de 7 dias. Doutor Anderson Janete, o poder está na mão do povo. Se o povo tiver essa força, tiver essa avalanche de reclamação, tiver esse movimento todo, nós temos o poder de modificar muita coisa? Temos o poder. Você veja que o povo foi às ruas e, de certa forma, toda essa repercussão... Tem quem ache justo, injusto, não é? Mas nós já derrubamos 2 presidentes da República com o povo nas ruas, né? Há quem diga que houve manipulações, enfim, sempre tem o outro lado da história. Mas o povo o fato é que o povo descontente nas ruas não há quem segure, não é? Nós temos aí, no caso do mercado norte-americano, um tipo de manifestação por parte dos consumidores que é pouco utilizado aqui no Brasil, o chamado boicote. Quando uma marca
né, de um determinado produto, ela não age de acordo com normas ou desrespeita demais, os consumidores norte-americanos boicotam, deixam de comprar. Veja o que está acontecendo com a carne. Não é? A notícia de supostas fraudes fez com que o consumo caísse. Esse foi um boicote às avessas. Né? As pessoas deixaram de consumir por suspeitas de que o produto não tem qualidade. Mas as pessoas também poderiam dizer, olha, a carne está muito cara, eu não vou consumir enquanto não baixar o preço. Então, esse mecanismo de boicote é muito utilizado nos Estados Unidos e aqui é pouco. É pouco. Né? Aliás, então, daria muito certo, né? Eu imagino. Só que é preciso que a gente também esteja organizado enquanto sociedade, né? Para poder... Se bem que hoje é muito mais fácil com as redes sociais você propagar tudo. Seria um grande caminho. O que eu acho assim também, sabe, Anderson? Muita revolta com tudo que está acontecendo, essa coisa toda. A eleição vem aí. É tão fácil você se vingar, né? Na teoria. É tão fácil você se vingar. Mas o sistema eleitoral não permite, não é? É que o processo eleitoral, ele é um processo que ele acaba sendo influenciado pelo poder econômico. Sem dúvida. Então, né? Assim, começa pelo fato de que os partidos acabam escolhendo lá quem serão os candidatos. Você não escolhe diretamente, alguém escolheu para você quem vai se... Então você tem o poder de escolher quem escolheram para você. Né? Agora, em segundo lugar, muitas vezes o processo acaba contaminado. Né? Nós estamos vendo aí, através aí dessas investigações que vêm lá de Curitiba, por exemplo, né? Que muito dinheiro foi injetado em vários partidos. Né? Isso coloca também sob suspeita o próprio sistema de representação. Né? As pessoas que fazem as nossas leis, né, se elegeram de uma maneira que talvez não tenha sido muito direto. Não é? Você acha que passa essa história do listão aí para os partidos? Você não vota mais em pessoas, vai votar em partidos? Então esse é um ponto que realmente é objeto de críticas. Né? Já teve manifestação nesse fim de semana, né? Sim. Não teve muita gente nas ruas, apesar de ser um domingo, não é? Mas de fato é uma situação que, como quem tem a caneta, quem escreve as leis, né? São os próprios detentores do poder, né? É muito provável que passe. A contragosto das pessoas que não querem que já escolham por elas, né? Vamos começar a nossa entrevista, né? Vamos lá. Mas que coisa boa conversar com o Anderson aqui. E ele é engenheiro, hein? Nasceu engenheiro, né? Estudou para engenharia. Depois se tornou advogado. Engenheiro, né? de telecomunicações. Trabalhei telecomunicações. 10 anos aí com telecomunicações. Olha, conhece bem essa área. Forte abraço aos amigos aí das telecomunicações, dos engenheiros de sistemas, de softwares, né, de antenas. Muito legal. Deixa eu pegar aqui um caminho que você falou há pouco aqui dos frigoríficos, né, da carne, essa coisa toda. Eu tenho o direito, de repente, de reclamar ou de pleitear uma indenização ou mover um processo contra os frigoríficos, porque eventualmente alguém da família pode ter se adoecido em razão da carne, alguma coisa assim? Tem sim, tem sim. Eu vou utilizar o termo técnico, tá? Então, muitas vezes a gente conversa e se faz entender porque consegue colocar em termos coloquiais, né? Sem dúvida. Mas sem assim, dúvida. Tecnicamente, o Código de Defesa do Consumidor, ele divide as ocorrências envolvendo qualidade em dois termos. Um é vício e o outro é defeito. O que é vício? Vício é um problema intrínseco ao produto, é um problema do produto, falta de qualidade. Tá. O que é defeito? Defeito, pelo Código do Consumidor, a gente chama tudo de defeito, mas defeito é um vício intrínseco ao produto que cria aspectos externos, que causa prejuízos externos. Quando eu compro um produto e ele tem um vício, o meu prejuízo ele é apenas o preço pago naquele produto. É um prejuízo interno, intrínseco àquele produto. Quando eu tenho um defeito, além do prejuízo envolvendo o produto, eu tenho dano à minha saúde, à minha segurança. Então, eu chamo defeito é um pouco mais amplo, é um vício agregado de um problema maior, né, que vai ser o tratamento médico, vai ser a compra de medicamentos, vai ser a internação hospitalar, né? Riscos à vida, à saúde e à segurança são defeitos, né? Geralmente ocorrem, tecnicamente a gente chama de acidente de consumo. Então,
qual que é a diferença entre vício e defeito, além desse reflexo externo, né? A diferença é que no caso do vício, eu posso reclamar diretamente onde eu comprei o produto, tá certo? Então assim, você comprou uma carne. A gente tem aquelas dicas de sempre, né? Veja a aparência, a cor, o odor, a apresentação, né? Prazo de validade, essas coisas visuais. Se por alguma razão você está sentindo um cheiro ruim, não aceite. O prazo para reclamar deste problema é de 30 dias a partir da data da compra. Por isso que é importante guardar o ticket do caixa. Você comprou, não gostou, tem algo lá que não está te cheirando bem, volta no supermercado, volta Leva o produto? Leva o produto, leva lá e troca. Por quê? Quando se trata de um vício de um produto como um alimento, a gente chama isso de um produto não durável. O prazo para reclamar é de 30 dias, e além disso, a solução tem de ser imediata. É por isso que muitos supermercados têm um guichê logo na entrada, lá, um serviço de atendimento ao consumidor que resolve na hora. Porque a alimentação, a solução tem que ser imediata, não tem que esperar prazo, tá certo? Isso é lei. Isso é lei. Se fosse um produto durável, um eletrodoméstico, a empresa teria 30 dias de prazo para resolver. Mas no caso de alimentos não tem isso, não são 30 dias, é imediato. Tem que trocar ou dar o dinheiro de volta. Esse é o vício, tá certo? Então, por alguma razão, a turma reclama muito também de frango, que tem muita água congelada, tem gelo dentro e com isso o peso aumenta. E ao chegar em casa, ao degelar, o frango murcha, né? É um dos casos que está sendo apurado aí nessas... Então, o que vai acontecer, né? Se você, no frango, encontrar diferença de peso, qualquer problema intrínseco ao produto, vai lá, reclama no próprio local onde comprou e você tem direito de que seja resolvido de imediato, com a troca por um outro produto em perfeito estado de consumo ou o dinheiro de volta. E no caso de defeito, é o vício que te fez mal. Né? Então aí é um pouco mais do que a carne estragada, né? Você não percebeu que estava estragado, você se alimentou e passou mal, foi internado, teve lá intoxicação alimentar, alergia, enfim, você teve lá. Quem vai dizer o que você teve é o profissional da área médica, né? Então aí, em primeiro lugar, né, necessita de uma prova um pouco mais apurada. Não basta você dizer, eu passei mal. Tem que trazer lá o laudo médico dizendo, atestando o motivo de você ter passado mal. E isso tem condições, através de exames laboratoriais, enfim, não é? O médico tem condições de informar que esse tipo de intoxicação decorreu da ingestão de alimento, não é? E de que tipo de alimento que foi. Depois é também um caminho comprido e longo para provar que foi aquele alimento e tal. Até porque se você for internado vai demorar mais tempo também para, né? Então veja a diferença. Enquanto no vício o prazo para reclamar é de 30 dias, no caso do defeito é de 5 anos. 5 anos? Você tem 5 anos para reclamar. Por quê? Porque você vai precisar juntar mais provas. Você não sabe quando você vai ser desinternado. Você pode ficar 30 dias internado com uma intoxicação, você pode correr risco de vida, ficar em coma, enfim, dependendo da complexidade do que aconteceu contigo. E é comum, não vou dizer, perguntar se é comum, mas acontece muito isso? Pode isso? acontecer, né? Você já pegou algum caso assim? Sim, já acompanhamos casos de ingestão de alimentos aí deteriorados, né? Isso vale para restaurantes, sobretudo, vale para restaurantes, né? Veja, na carne é menos comum. Na carne é menos comum, mas alguns tipos de carnes, como frutos do mar, por exemplo, podem trazer uma intoxicação maior. Tem pessoas que são alérgicas a determinadas itens aí da composição. Camarão, por exemplo, né? Já acompanhei casos aí envolvendo caviar, né? A pessoa ingeriu caviar e passou mal, né? Esse deve ter mais dinheiro para pagar advogado, caro, né? E Porque acabou, é muito caro, né? Mas assim, o laudo médico, e aí junta todos os comprovantes, né, das despesas que teve com internação hospitalar, com medicamentos, enfim, o que foi gasto, né? Deixou de trabalhar por 30 dias, ficou internado, né? Todo esse prejuízo pode ser cobrado. E cobra de quem? Enquanto no vício você tem 30 dias para reclamar diretamente com quem te vendeu, no caso do defeito, você reclama contra o fabricante, não é mais contra quem te vendeu.
Tá? Então você vai direto, se é o caso da carne, direto no frigorífico. Né? E você tem 5 anos para acionar essa empresa, né, que produziu para pleitear uma reparação de todos os danos causados. Olha aí, Nós temos um caso aqui na região de Campinas de ingestão de um produto que a pessoa ficou até inválida, ela teve um problema sério, ela nem se locomove. Bom, já estava falando da carne aqui, né, doutor? A gente estava falando aí sobre o que é que o nosso consumidor eventualmente pode fazer caso tenha passado mal, ou alguém na família e tal. Mas ele tem que fazer isso aí junto com o advogado, né? Ah, sim, sozinho perfeitamente. Não vai a lugar nenhum, né? Porque, assim, até num primeiro momento, pode-se acionar o órgão de defesa do consumidor, que é o PROCON, é um órgão que atende gratuitamente para acionar a empresa, etc. Porém, esse prazo de 5 anos é um prazo para acionar a justiça. O PROCON não trata de questões envolvendo defeito, porque envolve uma prova um pouco mais aprofundada, que no PROCON não cabe esse tipo de análise, até mesmo pericial. Então, realmente, o pedido de indenização por danos materiais e danos morais é só através de um advogado. Pro defeito, o outro já é mais rápido, né? Sim, aí dá para ser até pessoalmente, sem nenhum intermediário, diretamente com a empresa que te vendeu, né? Quando é a troca ou receber o dinheiro de volta. Mas assim, em havendo um dano à saúde, não é? A pessoa passou mal, ela tem lá laudo médico, isso depende de uma análise judicial e esse prazo de 5 anos é para entrar na justiça para pleitear a reparação dos danos morais e materiais causados. E pela experiência que você tem no campo jurídico, você acha que os frigoríficos vão enfrentar alguns processos dessa natureza, sobretudo em função de tudo que aconteceu e está acontecendo? Então, Alberto, é difícil da gente precisar, o tempo ele é sempre favorável a quem deve, né? Você veja, nós tivemos há alguns anos grande fluxo de reclamações envolvendo as construtoras, né? Teve aí na época da economia aquecida, as vendas aí de muitos imóveis, Minha Casa Minha Vida, enfim, e empresas que tiveram obras embargadas, enfim, que foram campeãs de ações judiciais. Hoje, por exemplo, uma das maiores construtoras pediu recuperação judicial, que é um momento onde congelam-se as dívidas e também as cobranças judiciais, né, para que a empresa possa se recuperar e, se a empresa não se recuperar, ela vai à falência. E, em havendo falência, acaba não honrando com grande parte dos débitos, né? Há uma preferência em caso da massa falida. A massa ela acaba pagando dívidas trabalhistas, tributárias, e se sobrar alguma coisa, vai para os consumidores. A recuperação judicial é o sinônimo de concordata? Exatamente, a antiga concordata. Mais ou menos parecida com a antiga concordata. Congelam-se as dívidas, tem que ter uma ordem judicial, né? Então, assim, não estou dizendo que os frigoríficos vão passar por isso, mas a gente tem acompanhado o grande impacto econômico, não é? Sim. Quedas nas exportações, a gente tem que lembrar que essas empresas não são apenas grandes vendedoras internas, né? São grandes exportadoras, né? Acho que é o terceiro maior exportador de carne. Tanto que o Ministério da Agricultura tem tomado medidas para resgatar a credibilidade, enfim, né? Mas o fato é que houve uma queda de faturamento, isso já está implicando em demissões em alguns frigoríficos, né? Então, essas empresas que fecharem, geralmente elas vão abrir falência, né? E, em consequência disso, talvez o consumidor não tenha condições de ter uma reparação especificamente para quem fechar as portas, né? Doutor Anderson, uma pergunta. Por isso que é bom entrar o quanto antes, né? Se teve alguma complicação, entra com a ação o quanto antes. Uma pergunta que eu acho que, não sei se já lhe fizeram, mas eu acho que ela é pertinente. Quando a gente assiste à televisão, e isso parece que infelizmente está acontecendo uma frequência muito grande, a gente vê muita gente presa, muitas pessoas, homens públicos que se envolveram em corrupção e aquela coisa toda. Esse dinheiro público que foi roubado é dinheiro seu também, né? Meu também, né? É nosso. Nós temos direito a reclamar isso aí de alguma forma? Então, o que tem acontecido, até onde a gente tem acompanhado, é que o dinheiro tem voltado, em alguns casos, para os cofres públicos, né? É a tal da repatriação, enfim. Existem valores que foram buscados em bancos da Suíça e estão voltando para arcar com despesas públicas. Agora, diretamente para
quem é tributado, eu não tenho conhecimento de nenhum retorno. Mas você, enquanto cidadão... Volta de forma indireta. Né? Então, enquanto cidadão, olha, eu fui roubado. De qualquer forma, nós fomos roubados. E seria mais ou menos, por exemplo, quando você disse que o dinheiro voltou para os cofres públicos, seria, na minha visão, assim, você é assaltado... Voltou para a raposa. É, mais ou menos isso, né? Mas você é assaltado, Anderson, e aí você faz da queixa, vai lá da polícia da queixa, coisa antiga, né? Faz um boletim de ocorrência e tal. Aí o ladrão devolve o dinheiro que te deu, pronto, e o delito? Não paga pelo delito? É uma tese inovadora, né? No caso de crimes, existe no Código Penal uma previsão, né, no próprio Código de Processo Penal, que o criminoso, caso ele venha a reparar os danos causados à vítima, ele pode ter a pena diminuída, uma causa de diminuição de pena, né? Então é uma atenuante. Então, mas isso é mais... em casos de crimes onde o dano é direto, no furto, no roubo, por exemplo. Eu roubei um carro, mas eu devolvi, né? Então, existe uma vítima que é considerada individualmente. Agora, quando acontece aí um grande desfalque, não é? As vítimas elas são consideradas coletivamente. É muito difícil apurar, não é? Qual é a minha percentagem e a sua, nós que pagamos impostos diferentes, né, com base nos nossos faturamentos, qual é o percentual de cada cidadão para receber aí, enfim, o seu quinhão por conta de um tipo de fraude aí, ou de mais uma tese inovadora, né? Então. É uma situação que, assim, dá para ser defendida enquanto tese, mas eu não conheço, do ponto de vista legal ou jurídico, algum tipo de devolução direta para quem sustenta todo esse... Né? A forma é cobrar os seus representantes, votar direito, né? Pois é. E, enfim, torcer para que o dinheiro que retorna, ele seja fiscalizado e seja devidamente empregado. Que não retorne para as raposas, como você hoje, por exemplo, você viu que teve uma ação da Polícia Federal no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Você viu que coisa? Então é um tribunal que serve para fiscalizar as contas, né? Mas os nomeados para essas funções são nomeados, geralmente são políticos, né, que acabam em final de carreira ocupando cargos e vão fiscalizar as contas dos seus pares, né? Então realmente acaba sendo difícil isso, né? Tem que mudar toda essa concepção. Bom, tem uma pergunta aqui do Marcelo Roberto, aqui da Ponte Preta, Anderson. Gostaria de saber sobre venda de combos de planos de internet, mais TV, mais plano de telefone. As empresas anunciam. Isso é uma coisa interessante. Anuncia internet por um determinado valor. Aí você vai comprar lá, não, é esse valor, mas você tem que comprar o combo. Isso aí entra até no aspecto de propaganda enganosa, eu não sei. Isso aí é venda casada. Como é que pode de repente, se destrinchar isso? Tudo bem, Marcelo? Um forte abraço, viu? A resolução Anatel, ela acaba flexibilizando o Código do Consumidor. Para mim, venda em combo é venda casada. Venda casada é uma coisa que, assim, você leva o que você não quer para ter o que você quer. Sim. Isso é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, a Anatel autoriza essas vendas. Hoje, por exemplo, ninguém mais se interessa por telefone fixo. Verdade. Mas aí, se você for comprar separadamente o combo, a internet sem ser o combo, acaba ficando mais caro do que se você comprar o pacote. Né? Então, assim, o fato é que as operadoras, se você quiser comprar separado, elas te vendem, mas é um preço mais caro do que combinado. Então, o que a Anatel diz, né? É que, como você tem a opção de comprar separadamente, mesmo que mais caro, você não é obrigado a ficar vinculado a 3 pacotes, né? Então, isso estaria autorizado pela Anatel. Então, realmente, assim, é uma situação também quando você quer cancelar. Você comprou a internet, ela está com muita interrupção. Não é? Eu não quero mais essa porcaria. Sim. Aí as empresas se negam a cancelar o combo porque você está tendo efeito só na internet. Então você tem lá todo um dissabor, toda uma confusão para poder cancelar o pacote inteiro, principalmente se você ainda não teve aquele período lá de 1 ano de fidelidade. Né? Mas o fato é que você não é obrigado a ser fiel com quem é infiel contigo. Então isso é uma coisa muito séria. Então, muito assim, séria. teve problema. O que eu
orientaria, né? Como é possível comprar individualmente, você tem o direito de exigir. Eu quero comprar só a internet, ou quero comprar só a TV a cabo, ou quero comprar só o telefone. Você tem mas pesquise, porque em algumas circunstâncias pode ser que seja mais barato comprando o pacote. Essa fidelidade é difícil das pessoas escaparem. É difícil, Eu também considero isso uma flexibilização do Código do Consumidor, mas a Anatel autoriza. Por quê? Ela fala em fidelidade na resolução, desde que o consumidor tenha alguma vantagem na forma de desconto no preço mensal ou na forma de desconto no pagamento de equipamentos. Geralmente a TV a cabo você recebe um decodificador e no caso da internet você recebe um modem, né? Que a princípio são equipamentos que você deveria comprar. Como você tem o desconto, você não paga nada, você recebe incomodato em troca da gratuidade do modem e do decodificador, e às vezes até um desconto no pacote, você acaba se vinculando por um ano a não quebrar o contrato por um ano. Mas eu ressalto novamente, se no decorrer deste um ano você tiver defeitos, vícios lá na qualidade, a internet interrompe toda hora, a TV a cabo sai do ar. E como vai provar isso? Reclama, né, no 0800 da empresa, ela é obrigada a te dar um número de protocolo. E você vai somando os protocolos reiterados, sem solução, te dá o direito de falar, olha, eu não quero mais, porque olha que porcaria. Sim. Em um mês eu fiz 4 reclamações. Você tem 2 direitos. O primeiro é de pedir um desconto na mensalidade proporcional ao tempo que você ficou. Eu fiquei sem internet por uma semana. Uma semana num mês é 25% do mês. Sem dúvida. Eu quero desconto de 25%. Porque eu fiquei sem. Só que se você diz, mas não me interessa uma coisa que fica fora do ar uma semana no mês. Eu tenho o direito de cancelar por falta de qualidade. Uma vez não resolvido o problema, um dos direitos que o consumidor tem de escolher livremente é pelo cancelamento do serviço sem pagamento adicional. Muito bem. Mesmo que esteja no prazo de fidelidade. Muito porque bem. você não é obrigado a ser fiel. Essa história da fidelidade também é o seguinte, às vezes o desconto que eles dão, o desconto também é hipotético, né? Que nem muitas vezes alguém vai dar um desconto de 50%, coloca lá 50% do dobro para você. Quer dizer, então, Black Friday, por exemplo, muitas vezes. Comparar preços, né? Sim, e algumas promoções também, tem nas entrelinhas, desconto apenas os primeiros 3 meses, depois o preço aumenta. Tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com isso. Muito bem. Bom, cartão de crédito, doutor, é um dos grandes problemas nacionais hoje, né? O que tem de gente aí endividada, né? Agora eu me incluo nessa. Imagina. Mas eu pergunto, por exemplo, o ministro da Economia não pode, ou por uma medida provisória, de repente o presidente da República, não é possível se cobrar o que se cobra de juros no cartão de crédito, doutor. É uma coisa absurda, é 400% ao ano. Realmente, assim, é uma questão de educação financeira também. A gente tem que deixar muito claro isso, os nossos espectadores, né, que tem não só cartão de crédito, como cheque especial, são os juros mais caros, né? O cartão de crédito, dependendo do seu contrato, são juros de 14%, 15% ao mês. O cheque especial, 7%, 8%, 10% ao mês. Então, se você for pedir um crédito direto ao consumidor, um CDC, você vai pagar juros de 2%, 3% ao mês, né? Então, cartão de crédito, juros de cartão e juros de cheque especial são os juros mais caros do planeta. Não caia nessa, né? Muitas vezes vão no escritório de consumidores que estão endividados e não percebem, né, que tem que dar um basta no cartão de crédito e tem que dar um basta no cheque especial. São opções para crédito de curto prazo, né? Eu tenho uma conta de água, uma conta de luz vencendo, eu ponho no débito automático, vai debitar do meu cheque especial, mas daqui a 2 dias eu vou cobrir a conta. Não deixa a conta descoberta, porque o juro vai ser altíssimo, né? Eu até cancelei meu cheque especial, viu, Alberto? Minha conta hoje é simples. Se tem dinheiro, paga, se não tem, não paga. Entendeu? Então, para evitar entrar no juro do cheque especial. No caso do cartão de crédito, especificamente, ele é uma boa alternativa de pagamento quando você paga a fatura integral, né? Então, o meu cartão vence dia 1º. Hoje é dia 29. Hoje é dia 29. Se eu fizer uma compra hoje, a minha fatura só vai cobrar, não vai vir em 1º de abril, vai vir dia 1º de maio. Eu vou ganhar mais de 30 dias de prazo, 32 dias nesse caso aqui, que março tem. Então, eu vou
ter mais que 30 dias de prazo para pagar essa minha conta. Vale a pena nesse aspecto. Eu vou pagar daqui a 30 dias, eu vou ter um fôlego de 30 dias para pagar sem juros. Agora, se chegar no mês que vem, essa compra que eu fiz hoje, eu só pagar metade dela, vai cair no chamado crédito rotativo. Vão me financiar metade deste valor. E aí que vão incidir os juros de 15%. Teve uma resolução do Conselho Monetário Nacional, uma novidade, que vai passar a valer a partir de agora, de 1º de abril. Né? E não é mentira, né? Que não é mentira, espero que não. Mas assim, que vai estancar um pouco essa sangria. A partir de 1º de abril deste ano, o cartão de crédito não vai poder mais financiar no rotativo mais que 30 dias. Então, se você consumidor, você espectador, paga o valor mínimo todo mês, né, e está rolando esse débito, vai chegar no mês que vem, em maio, a operadora de cartão de crédito vai entrar em contato contigo e vai dizer assim, olha, o Banco Central não está me deixando mais rolar esse seu débito com juros de cartão. E vai ser obrigado a te oferecer um CDC, um crédito direto ao consumidor, com taxa de juros menor, para você quitar esse seu débito com juro menor. Tá? Então alguém pensou nisso e tomou uma medida, pelo menos, para proteger o consumidor. Mas você faz o CDC, vai pagando por mês o CDC, mas o cartão volta a ser liberado. Inclusive você tem a liberdade de escolher por que banco, né? Sim, mas o cartão volta a ser liberado. Volta a ser liberado. E aí que a pessoa tem que tomar um cuidado maior. Você vai ter que fazer um empréstimo, na verdade, para quitar o seu saldo do cartão de crédito. Você vai pagar parcelado esse empréstimo, vai ter lá, enfim, é um financiamento como qualquer outro, né? Sim. Só que ao invés de ter a taxa de juros de 15% ao mês do cartão, você vai pagar 2%, 3%, tudo bem, dependendo da negociação que você fizer com o gerente do seu banco. E vale a mesma coisa para o cheque especial, né? A mesma coisa o cheque especial. Quer dizer, se bem que o cheque especial não vai haver essa determinação de que será por apenas 30 dias, não. Só vale para cartão de crédito. Só a partir de 1º de abril. Agora, o cheque especial, o que é importante, o cheque especial? Importante você ver o que você está devendo, faz um empréstimo no banco com juros bem menores, resolve, paga o cheque especial. Isso. E não me entre mais no cheque especial, tá certo? Um sustozinho no começo, mas sempre ótimas entrevistas, né? Hoje você precisou vir de Uber aqui? De Uber. O que aconteceu? O carro quebrou? Acho que a bateria do carro. Olha aí. Tem que trocar a bateria lá, Alberto. Você sabe que esse negócio, a bateria não avisa, né? De repente ela dá um. Pois é. Tava tranquilo, falei, hoje eu vou cumprir meu horário com o Alberto. Mas a escrita é sempre chegar em cima da hora, Alberto. Tem jeito mas eu já sei por quê, Anderson. Eu já sei por quê. Que você não gosta de colocar o pó, aquela maquiagem e tal. Então, quando você chega em cima, não dá tempo de você ir lá para fazer o pó, aquela coisa toda. Eu tenho alergia, né? Querido, é o seguinte, nós estamos em cima do horário aí, mas fala um pouquinho para nós. A ANEEL agora vai devolver cerca de 15% na conta de energia elétrica, porque se subsidiou um investimento para Angra 4 e, na verdade, não somos nós que temos que pagar investimento, assim, quem vai tirar proveito disso e vai voltar esse dinheiro, mas é uma vez só, né? É um desconto, se não me engano, na fatura do mês que vem, de 15% na conta aqui na área da CPFL Paulista, né? Piratininga também em torno de 15%. Agora, não é para ficar animado, né? Primeiro que não vai devolver dinheiro, vai só descontar na sua conta proporcional lá a esse percentual. Além disso, já estão dizendo, né, que os reservatórios das hidrelétricas baixaram e que por isso vai ser mais caro produzir energia. Está lá em bandeira vermelha, vão adicionar uma tarifa mais alta aí por conta da tal da bandeira vermelha. Mas é complicado, né? O consumidor sempre tem o direito de pagar a conta, né, Alberto? Pois é. Vamos reclamar quando não tem qualidade, né? Acho que o seu segmento é um dos que mais está crescendo dentro do campo do direito, né? Sempre tem reclamação, viu? Reclama sempre, né? E tem que fazer, né? Porque senão reclamar, nós estamos numa democracia, né? Um direito sagrado, a livre expressão. Nós colocamos aqui o endereço do doutor no rodapé do vídeo, vem sempre aqui, colocou? O doutor vem sempre aqui, nos auxilia, já faz parte aqui, essa cadeira aqui já é um pedacinho dele, precisa realmente colocar aí o endereço do escritório, doutor Anderson Gianetti. Doutor Anderson me atendeu uma vez, eu estava no Guarujá, lembra, né? Lembro. No telefone. E deu tudo certo, viu?
tempo ruim. Se eu tiver condições de atender, estamos sempre à disposição, Alberto. E no final segui toda a sua orientação. Que bom, graças a Deus. Certo, e a empresa reconheceu que ela tinha que trocar o produto. Que maravilha. E não é pelo valor, não. Tudo bem, que dinheiro é bom para todo mundo. Mas a gente tem que fazer valer os nossos direitos. Eu sempre digo, o homem que não luta pelos seus direitos não é digno deles. E dinheiro não aceita desaforo, né, Alberto? Então tem que cuidar bem, né? Com certeza. Obrigado, querido. Mais uma vez foi um prazer enorme, né, recebê-lo aqui e hoje não é a última vez, não. Outras vezes você estará por aqui, tá bom? Ô, Alberto, eu que agradeço, é sempre uma satisfação estar aqui. Um forte abraço a todos os amigos, espectadores, né, da Rede Família e programa Visão Geral. Parabéns aí mais uma vez, querido. E até a próxima, se Deus quiser. Muito bem. A gente ainda se fala hoje à noite, que eu vou narrar o jogo, né? Vai me ouvir na transmissão. Rádio AC. Na Rádio AC. É isso aí. Gente, obrigado. Saúde, paz, alegria e muita sorte. Vamos embora, doutor. Foi ótimo, para variar. Sempre. Muito bom.